E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, eu vou corrigir algumas questões com vocês e essas questões são importantes para a prova agora de quinta-feira. São questões da apostila, questão do material, e é importante frisar, né, que já corrigimos algumas questões que estão no caderno e também são importantes para a prova, tá? Então, estudem pelas questões que a gente já corrigiu e por essas que a gente está corrigindo hoje. Lembrando que em algumas turmas eu posso corrigir questões que já foram corrigidas, não tem problema. Vai ser um material extra para vocês estudarem. Nessa semana agora a gente vai entrar também com uma folhinha de revisão para a prova. Então, vai ter a folhinha de revisão e essas videoaulas que a gente está fazendo hoje, na verdade uma só que a gente está fazendo hoje. Tudo bem? Então vamos lá. O escorregador mostrado na figura está localizado na cidade de Aquiraz, no Ceará. Ele tem 41 metros em um ângulo de queda muito acentuado, de modo que a pessoa atinge rapidamente a base do escorregador. Uma pessoa de 60 kg, inicialmente em repouso, desce do topo do escorregador mencionado e atinge a sua base com velocidade de 26 metros por segundo. Considerando a gravidade 10, a perda de energia mecânica durante a queda dessa pessoa pelo escorregador é D. Vamos lá, gente. Vamos pensar numa coisa. A gente vai ter um ponto que é o ponto inicial, que é esse aqui, e a gente vai ter o ponto que é um ponto final, que é o pontinho lá de baixo, tá? Então a gente tem um ponto inicial e um ponto final. Esses pontos, eles vão ter uma quantidade de energia mecânica. Vamos calcular a quantidade de energia mecânica que tem nesses dois pontos. Ó, vamos calcular a energia mecânica inicial e depois vamos calcular a energia mecânica final. Vou dar um zoom, vou diminuir aqui para ficar mais fácil da gente calcular. A energia mecânica inicial, ela vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial que o corpo tem lá no início do escorregador, né? No início da queda. Só que ele fala para a gente que essa pessoa ela desce do repouso, partindo do repouso. Como ela parte do repouso, a energia cinética dessa pessoa vai ser zero. Energia cinética é uma energia ligada ao movimento. É uma energia que todo corpo tem quando ele apresenta velocidade. Se ele está em repouso lá no topo, ele não tem essa quantidade de energia. Então, para a gente determinar essa energia mecânica inicial, vou colocar um izinho aqui embaixo, ela vai ser quem? Ela vai ser só a energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional, a gente calcula ela como sendo mgh. Tudo bem? Como é que a gente vai calcular aqui? A energia mecânica inicial vai ser a massa, que é 60, vai ser a gravidade, que é 10, vai ser a altura, que é 41 metros. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente vai ter como 24.600 joules a unidade a energia mecânica inicial, ok? Então, lá no ponto inicial, a gente tem essa quantidade de energia mecânica. Quando a gente vai para o ponto final, e aí a gente vai achar a quantidade de energia mecânica final, a quantidade de energia mecânica final, ela é igual a energia cinética final mais a energia potencial gravitacional. Cara, esse corpo, ele saiu lá de cima e chegou lá embaixo com uma determinada velocidade. Quando a gente fala de energia mecânica, né, tanto cinética quanto potencial, elas têm suas características próprias. A cinética é relacionada a uma velocidade, a potencial gravitacional relacionada à posição do corpo. Se o corpo ocupa uma posição que tem determinada altura, ele tem potencial gravitacional. Se ele não ocupa, ele não tem. Lá no ponto mais baixo, ele já não tem mais altura, então a potencial gravitacional vai ser igual a zero. Ele só vai ter energia cinética. Então essa aqui, ó, vai ser igual a zero para a gente. O que a gente vai fazer então? Vai fazer o seguinte: a nossa energia mecânica final vai ser só a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Vamos substituir os valores aqui, ó. A nossa energia mecânica final vai ser a massa, que é 60, a velocidade ao quadrado. Deixa eu dar uma olhadinha ali na velocidade para ver qual é. 26 ao quadrado, dividido por 2. Eu posso cortar o 60 com 2, e aí a nossa energia mecânica ficaria 30 vezes 26 ao quadrado. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho, só para eu chegar no resultado. 26 ao quadrado vai ser 676. Então, isso é 30 vezes 676. A gente vai ter como energia mecânica final o valor de
280 joules. Se vocês perceberem, ó, no início do movimento, né, antes dele entrar em movimento, só por ele ocupar aquela posição a 41 metros de altura, a energia mecânica dele vai ser 26.000, né? 26.000, 24.600, desculpa. Quando ele chega lá embaixo, a energia mecânica dele vai ser 20.280. Como houve uma diferença de energia mecânica entre a parte inicial e a parte final, dissipou energia. Como é que a gente calcula a energia dissipada? Vamos lá, vamos botar na equação física para a gente descobrir como é que faz esse cálculo. Ó, vamos lá de novo. A gente sabe o quê? Que a nossa energia mecânica inicial ela é igual à energia mecânica final mais o módulo da energia dissipada. Então, eu vou substituir os valores. 24.600 é igual a 20.280 mais o módulo da energia dissipada. Vou ter aqui que 24.600 menos 20.280 é igual ao módulo da energia dissipada. A nossa energia dissipada vai ser igual... Opa, esqueci de um zerinho aqui, deixa eu só colocar um zerinho aqui. Vai ser igual a 4.320. Então, aqui vai ser 4.320 joules. E se a gente for lá na resposta, vai ser a letra C de casa. Vamos lá, gente. Dessa página, a gente vai corrigir só a questão 20. Uma pessoa descarrega galões de água de um caminhão utilizando uma canaleta por onde os galões deslizam, como mostra a figura. A pessoa empurra o galão do alto do caminhão, imprimindo-lhe a velocidade de 3 metros por segundo. Deslizando pela canaleta, o galão desce de uma altura de 2 metros e chega ao final da canaleta com velocidade de 2 metros por segundo. Considerando-se a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do galão igual a 20, a energia mecânica dissipada nesse processo é D. Então vamos ver. Desenhei mais ou menos o esquema que mostra que o galão ele tem uma velocidade e ocupa uma posição que tem altura na posição inicial, e quando ele chega na posição final, ele só vai ter velocidade, já que a posição que ele ocupa não tem mais altura na posição lá rente ao solo. Então o que vai acontecer? A gente vai calcular a energia mecânica inicial, como a gente fez na questão anterior, e vai calcular a energia mecânica final. Vamos lá para a energia mecânica inicial. A energia mecânica inicial vai ser energia cinética mais energia potencial. As duas vão ter nesse caso, já que na altura máxima lá que ele está, ele tem velocidade, então ele tem cinética, e se ele ocupa uma posição que tem altura, ele tem potencial gravitacional. A energia mecânica inicial, então, vai ser o seguinte, ó, mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Vamos substituir os valores. A energia mecânica inicial vai ser a massa, que é 20, a velocidade 3 ao quadrado sobre 2, mais 20, que multiplica 10, que multiplica a altura, que é 2. A nossa energia mecânica inicial vai ser igual... Se a gente resolver, vai dar 10 vezes 9, aqui vai dar 90, mais 400. A gente tem como energia mecânica inicial aqui nesse processo igual a 490 joules. Agora a gente quer fazer o quê? O cálculo da energia mecânica final. A energia mecânica final é igual à energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Nesse caso, tem cinética, porque ele chega com uma determinada velocidade, mas não tem potencial gravitacional, porque ele está rente ao solo. Então, vamos lá fazer o nosso cálculo. A nossa energia mecânica final vai ser igual a mgh, não, né? Desculpa, mv ao quadrado sobre 2. Nossa energia mecânica final vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. A massa é 20. A velocidade com que ele chega ao solo, o problema diz que é 2 metros por segundo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Substituir 20 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Se a gente simplificar o 20 por 2, vai dar 10. Multiplicar 10 por 4, que a gente vai ter 40 joules. Qual vai ser a conta agora da energia dissipada? Energia dissipada é sempre calculada como o que se perdeu de energia mecânica.
Então a gente tem que a nossa energia dissipada vai ser o seguinte, ó, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final mais o módulo da energia dissipada. Então, ó, olha o que a gente vai fazer aqui. A energia mecânica inicial, 490. A energia mecânica final, 40, mais o módulo da energia dissipada. Se eu subtrair 490 de 40, já que o 40 passa para o outro lado subtraindo, a gente vai ter o valor da energia dissipada. A nossa energia dissipada, então, vai ser igual a 450 joules. A resposta na questão vai ser letra E. Show? Vamos para a próxima. Vamos lá, gente. Agora a gente vai corrigir essa questão aí da página 13 do módulo 2. Tá? Física 2. Estou dando preferência aos exercícios mais importantes. Mas se vocês quiserem tirar dúvida amanhã na aula de segunda ou na aula de terça, né, depois de amanhã, vocês podem tirar referente às páginas que eu já postei na internet, tá? Ou referente à revisão que a gente vai corrigir. Vamos lá. Do estado A para o estado B, um gás sofreu uma transformação gasosa a temperatura constante. O nome dessa transformação é uma transformação isotérmica. Sabendo que a pressão do gás no estado A era de 4 vezes 10 a 3 Pascal e o volume era 4,5 metros, e que após a transformação, o volume passou a ser 1,5 metros cúbicos, né? Esqueci de falar o cúbico lá do outro lado. Calcule a pressão do gás no estado B. Então a gente tem aqui as características do gás no estado A e no estado B. Quando a gente quer comparar um gás que sofreu uma transformação, né? Como é que a gente compara o gás com o estado final e inicial? Aplicando duas vezes a equação de Clapeyron ou usando a equação geral dos gases. O que fala a equação geral dos gases? Né? O famoso PVT/Povetó. Né? A pressão vezes o volume dividido pela temperatura naquele determinado estado é igual a pressão vezes o volume vezes dividido pela temperatura no estado final, no estado posterior. Então a gente pode comparar qualquer dois estados de um gás através da equação PVT/Povetó. Pressão vezes volume dividido pela temperatura é uma constante numa transformação gasosa. Vamos substituir os valores aí que a gente já deixou aí separado. A pressão no estado A é 4 vezes 10 a 3, o volume no estado A é 4,5. A temperatura no estado A vai ser T. A pressão no estado B eu quero calcular, o volume no estado B é 1,5, a temperatura no estado B também vai ser T. Já que ele fala que a temperatura permanece constante, desde o início a gente poderia ter cortado as temperaturas, já que as temperaturas elas são iguais, então eu poderia ter cortado lá no início ou agora, quando eu vejo que elas são realmente iguais. Vou ter o seguinte então, ó, vou passar 1,5 para o outro lado dividindo. E aí a gente vai ficar com a nossa equação assim, ó, 4 que multiplica 10 a 3 vezes 4,5 dividido por 1,5 é igual à pressão em B. A gente pode simplificar um 1,5 com um 4,5, dá 3, né? E resolver essa multiplicação. Como é que vai ficar então a nossa pressão em B? A nossa pressão em B vai ser igual a 12 vezes 10 a 3. Passando para a nossa anotação científica, a pressão em B é 1,2 vezes 10 a 4 pascais. Tá? Então, o valor da pressão seria 1,2 vezes 10 a 4. Questãozinha bem rápida, bem tranquila, é só aplicar o PVT/Povetó. Qual é o cuidado que você tem que ter na equação geral dos gases e nessa parte de termodinâmica, né? A gente está entrando em termodinâmica. Toda vez que a gente falar de temperatura, para a gente usar essas equações, a gente precisa da temperatura em Kelvin. Então, se vocês forem fazer um problema que tem a temperatura e ele passa a temperatura para vocês em Celsius, tem que fazer a conversão dessa temperatura para Kelvin, tá? Se não fizer, vai dar errado a conta de vocês. Toma bastante cuidado com isso, que vai ser necessário essas conversões, tá? Vamos lá, gente. Questão 14, né? Questão 2 da página 14. Um certo gás ideal contido no recipiente encontra-se no estado inicial 1. Esse gás sofre duas transformações seguidas, passa do estado 1 para o estado 2 através de uma transformação isocórica, e para o estado 3, sofrendo uma expansão isotérmica. Qual dos diagramas de volume pela temperatura T
abaixo melhor representa essa transformação. Então ele quer o quê? Ele quer uma transformação isocórica e ele quer uma transformação isotérmica. Primeira transformação, volume constante. Segunda transformação, temperatura constante. Então, ó, isocórica, isovolumétrica e isométrica, como eu estou colocando aqui desse lado, ó, são nomes diferentes para indicar uma mesma transformação, uma transformação que o volume é constante. Isobárica é uma transformação em que a pressão é constante. Muitos alunos confundem isocórica, tá, que é essa aqui de cima, com isobárica, que é essa aqui de baixo. Isocórica relacionado a volume, isobárica relacionado a pressão. Barômetro é medidor de pressão. Isotérmica, a maioria não confunde, é uma temperatura, né, que vai permanecer constante ao longo de toda a transformação. Como ele pede uma transformação isocórica e depois um aumento de temperatura, não, desculpa, ele quer depois uma isotérmica, a gente tem que fazer o quê? Uma isotérmica com expansão, ele fala isso, né, sofrendo uma expansão isotérmica. O que a gente precisa? A gente precisa ver ir do estado 1 para o estado 2 sem mudar de volume. E aí a gente já mata direto a questão. Porque se ele vai do estado 1 para o estado 2 sem mudar de volume, o único momento que isso acontece é na letra B. Ó, na letra C, ele vai do estado 1 para o estado 2, tá? Mas se você for parar para perceber a letra C, a gente tem um volume no estado 1 e um volume, ó, menor no estado 2. Então, do 1 para o 2, ele teve uma redução de volume. E a gente não quer uma redução de volume. Do 1 para o 2, a gente pode chamar essa transformação aqui de isobárica. Depois a gente vai falar sobre isso lá na aula de revisão. A primeira transformação, do 1 para o 2, aqui na letra A, ó, é uma transformação que, se a gente projetar aqui nos eixos da abscissa, isotérmica. Ele não quer uma transformação isotérmica logo de cara, ele quer uma transformação isovolumétrica, isocórica. Depois do 2 para o 3, ele vai ter essa transformação, que é isocórica. Mas não acontece de 1 para o 2, como ele falou aqui em cima. Ó. Do estado 1 para o estado 2, através de uma transformação isocórica. Na letra B, ele fala que do estado 1 para o estado 2, acontece o quê? Uma transformação que a projeção no eixo das ordenadas é constante. Então, do 1 para o 2 aqui, a gente tem realmente uma transformação isocórica, isovolumétrica. E do estado 2 para o estado 3, ele manteve a temperatura expandindo, aumentando de volume. Então, aqui está a nossa resposta da questão. Tudo bem? A única opção de resposta, logo de cara, falando que de 1 para o 2 sofre uma transformação isovolumétrica, é essa letra B. Os nomes das transformações eles são importantíssimos, tá, para a prova. A gente precisa ter essa noção. Outra coisa que é importante é que quando a gente fala de PIV tipo Avotó e PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, a gente tem uma relação entre temperatura e o produto PV, né? A gente organiza o PV igual a nRT e escreve em função da temperatura. Quando a gente faz isso, né, isola a temperatura no caso. Quando a gente isola a temperatura, a gente percebe que a temperatura e o produto PV são diretamente proporcionais. Isso fala o que para a gente? Ó, se a gente pega um ponto num gráfico PV, que é esse gráfico aqui dessa próxima questão, o ponto em que o produto pressão e volume for maior, a temperatura vai ser o maior possível. Se eu perguntasse em qual ponto desse gráfico, A, B, C ou D, a gente teria a maior temperatura seria no ponto C. Por que a maior temperatura seria no ponto C? Porque no ponto C a gente tem a maior pressão e o maior volume, tá? E a temperatura ela é diretamente proporcional ao produto PV. Isso é importante para algumas questões, principalmente do vestibular. E aí, como eu abri a próxima questão já, vamos no mesmo vídeo resolver a questão 9. Ó, a figura abaixo representa um diagrama PV que mostra 3 transformações que ocorrem sobre um gás ideal, seguindo a sequência A, B, C, P, onde as letras representam pontos iniciais e finais das transformações, e a seta o sentido das transformações. O segmento de reta AB e CD representam transformações isocóricas, que são isovolumétricas. O segmento de reta BC representa uma transformação isobárica, sabendo que, para os pontos A, B, vale respectivamente pressão de B 2 vezes a pressão de A. Opa, peraí.
Ele falou então que a pressão de B é igual a 2 vezes a pressão de A. Vamos aqui para o gráfico. Se a pressão de B é 2 vezes a de A, a gente sabe que a de A vale 3 vezes 10 a 5. Então, a de B, a gente já pode falar aqui que vale 6. Ela é 2 vezes a de baixo. Tá? Então, vamos substituindo os valores no gráfico. Para os pontos A e C, a relação volume de C é 3 vezes o volume de A. De novo, ó, o volume de C ele é 3 vezes o volume de A. Se o volume de A é 1,5, o volume de C e de D são iguais, né? Isovolumétrica aqui. Então, nesse ponto, a gente tem um volume 3 vezes maior, 4,5. Aqui a gente vai colocar, ó, 4,5. E aí ele fala para a gente o seguinte, olha, vamos continuar. Para os pontos A e C, vale a relação volume de C 3 vezes a de A, e para os pontos B e D, vale a relação pressão de D é 1/4 da pressão de B. Então, a gente vai pegar a pressão de B e vai dividir por 4. Se a gente divide a pressão de B por 4, a gente já descobriu que era 6. 6 dividido por 4, 1,5 aqui. Então, todos os valores que a gente não conhecia no gráfico, só lendo o problema a gente consegue conhecer, tá? Considere que o gás seja composto por 0,2 mol de moléculas. Dados a constante universal dos gases ideais 8,3 joules por mol Kelvin, ele pede para a gente determinar, né, calcular as temperaturas do ponto A e do ponto D. Cara, essa questãozinha é uma questãozinha bem tranquila, mas ela é uma questão bem trabalhosa, porque vai dar um número muito quebrado. O que vai acontecer? Se eu quero achar a temperatura no ponto A, eu não sei quanto é que ela vale. Então, para eu achar essa temperatura, eu tenho que usar Clapeyron. Para eu analisar um ponto específico de uma transformação, usa Clapeyron. Quando a gente quer comparar como houve uma transformação gasosa, né, ou seja, a gente analisa dois pontos, um inicial e um final, ao mesmo tempo, a gente usa PVT-Povotor. Como em nenhum momento a gente sabe a informação de temperatura, o PVT-Povotor não vai ser útil. A gente vai, no ponto A, abordar as características. Vamos lá. Para o nosso ponto A. No ponto A, e aqui ó, vai ter muito aluno errando isso. Por que vai ter muito aluno errando isso? Porque eu cobro na prova essas relações que tem na abscissa na ordenada, esse fator comum em evidência. No ponto A, qual é a pressão do ponto A? A pressão do ponto A vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 5 Pascal. O 10 elevado a 5 está em evidência lá nas ordenadas. E newtons metros quadrados é a mesma coisa que Pascal. O volume do ponto A, né, vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a temperatura do ponto A eu quero descobrir, eu não sei qual é. A gente sabe que o número de mols é igual a 0,2 mol. E a gente sabe também que a constante universal dos gases está no sistema internacional, 8,3 joules, né, por mol Kelvin. Então, é nessa unidade que ele deu do sistema internacional, não precisa fazer nenhuma conversão, já que tudo está dentro do sistema internacional aí. Vamos fazer o cálculo aqui. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai fazer PVT Povotor. Então, o que eu vou fazer aqui? PVT Povotor não, desculpa. PV igual a nRT, equação de Clapeyron. Pessoa velha não rejeita trabalho. A gente fala brincando assim. Tem um outro jeito de falar, mas para videoaula não é legal falar assim. 3 vezes 10 à quinta, que multiplica 1,5 vezes 10 a menos 3, é igual a 0,2 vezes 8,3, que multiplica a temperatura do ponto A. A gente vai multiplicar 3 por 1,5, a gente vai ter 4,5 vezes 10 a 2, é igual a 0,2 vezes 8,3, é a mesma coisa que 2 vezes 0,83. 16,6, 1,66 vezes TA. Ou seja, a temperatura no ponto A vai ser 4,5, que multiplica 10 a menos 2, dividido por 1,66. Aqui é 2, tá? Positivo, desculpa. Se a gente dividir 4,5 por 1,66, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 4,5 vezes 1 dividido por
1,66 vai dar 2,71, tá? Então, a temperatura no ponto A vai ser aproximadamente 271 Kelvin, ok? Primeira temperatura vai ser essa se a gente resolver. Ele pede para a gente calcular agora qual vai ser a temperatura no ponto D de dado. Vamos substituir aí as informações do ponto D, né? Lá no ponto D, deixa eu mudar a cor aqui. Lá no ponto D, a gente tem as seguintes informações. A gente tem, olhando para o gráfico, tem que olhar lá no gráfico para ver as informações. A pressão no ponto D é 1,5 vezes 10 a 5 Pascal. O volume no ponto D é igual a 4,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A gente tem a seguinte informação, que a temperatura no ponto D a gente não sabe quanto é que é, a gente quer calcular. E nós queremos também descobrir qual vai ser, né, essa temperatura só, na verdade. O número de mols no ponto D é igual a 0,2 mol. E a constante, né, constante é um valor sempre o mesmo, não muda, 8,3 atm por mol Kelvin. Atm não, desculpa. É joule por mol Kelvin. Joule por mol Kelvin. Tá? O que a gente faz agora? Aplica a equação de Clapeyron. Vamos fazer o seguinte, ó. PV igual a nRT. Vamos aplicar aqui isso aqui para o ponto D agora. PV igual a nRT. A gente vai ter que pressão vezes volume, 1,5 vezes 10 a 5, que multiplica 4,5 vezes 10 a menos 3, é igual a 0,2 vezes 8,3 vezes a temperatura no ponto D. Se a gente multiplicar 4,5 por 1,5, a gente vai ter 6,75. 6,75 vezes 10 a 2 é igual a 1,66 vezes TD. 1,66 vai passar para o outro lado, né, dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, TD é igual a 6,75 vezes 10 a 2 dividido por 1,66. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar à conclusão que vai dar aproximadamente 407 kelvins. Então, a temperatura do ponto D vai ser aproximadamente 407 kelvins. Tudo bem? Então, a gente fechou aí essa letra A. Na letra B, a gente vai fazer o seguinte. Na letra B, a gente tem que encontre o trabalho total realizado pelo gás ao longo da sequência de transformação ABCD. Gente, para a gente calcular o trabalho realizado por um gás, é só a gente calcular a área formada da função até o eixo das abscissas. Então, a gente vai calcular essa área aqui, ó, toda da função de todas as transformações até o eixo das abscissas, até chegar lá na abscissa. Para a letra B, eu vou usar esse espacinho aqui, não vou resolver lá embaixo não, vou usar aqui, ó. Na letra B, a gente vai ter que o trabalho vai ser numericamente igual a essa área aí. Vai ser um trabalho positivo. Por quê? Porque o volume desse gás em toda a transformação aumentou. Saiu de 1,5 e foi para 4,5. Então, olha quanto é que vai ser esse trabalho aí. Trabalho vai ser numericamente igual à área base, a gente vai fazer a base é de 1,5 a 4,5, então a base vai ser 3, né? 3 vezes 10 a menos 3, essa é a base, que multiplica a altura, já que é um retângulo, né? A altura é 6 vezes 10 a 5. O nosso trabalho vai ser numericamente igual a 18 vezes 10 a 2. Esse trabalho vai ser numericamente igual a 1.800 joules. Tranquilo? Então, essa parte do trabalho é uma parte bem tranquila de se fazer e bem fácil. Essa parte aqui, para a gente calcular as temperaturas, ela é uma parte um pouquinho mais difícil. Não é nem tão difícil assim. Ela é um pouquinho mais difícil, porque realmente tem a necessidade de trabalhar número com vírgula, uma aproximação.
então acaba ficando um pouquinho mais chato de fazer a conta, tá? Valeu, gente. Obrigado aí. Videoaula de hoje é isso. Um abraço.